Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos cá. Eu me chamo Pierre Portugal e estamos aqui mais uma vez para falarmos. Dessa vez vamos falar sobre, na verdade é também sobre prosperidade, mas hoje nós temos um, um tema interessante, que é ter sucesso e ser bem-sucedido, que não é a mesma coisa. E também meta e finalidade de vida. Ter meta e ter finalidade de vida. Não são iguais. Porque para isso tudo nós precisamos sempre passar por um crivo muito interessante, que é estar feliz. Que não é igual a ser feliz, né? Porque ser feliz é impossível. A gente nunca é feliz, mas a gente está feliz. Temos momentos felizes. E a ideia é ter mais momentos felizes do que momentos perturbados, do que momentos infelizes. Porque faz parte do nosso projeto Terra, da nossa pequena experiência aqui no plano, antes que voltamos para casa, faz parte, nós temos momentos tristes e momentos felizes. Não é? Então, a gente diz que nós podemos estar felizes, mas não ser feliz. Se vocês encontrarem alguém que diz que é feliz, acho que deve ter um problema lá. E também se encontrar alguém que diz que é infeliz, também tem um problema. Nós estamos felizes e estamos um pouco entristecidos, mas sempre dosar e fazer com que nossos momentos de infelicidade, de tristeza, não sejam muito perdurantes. Que a gente possa dosar e sempre quando está feliz, se lembrar que tudo passa. Lembrando aquela velha história do que foi contada por um grande mestre Zen, que num certo reino, um senhor, um governante, tinha um pequeno anel, e nesse anel ele desafiou os sábios do reino, para encontrar uma mensagem que coubesse dentro do seu pequeno anel, um pequeno cubículo que tinha no anel. A mensagem tinha que caber ali dentro. E os sábios se reuniram todos, mas ninguém conseguiu saber, ter uma história, uma mensagem para caber dentro do anel. Então o seu escravo, o seu servo disse que tinha uma mensagem. Ele disse: você tem uma mensagem? Sim, tem uma mensagem para meter dentro do anel. Mas essa mensagem o senhor não pode ler. Tem que pegar a mensagem e guardá-la. Só vai poder ler se um dia precisar e correr um perigo de vida. E o governante ficou um pouco intrigado, mas está bem, pegou a mensagem, meteu e a vida continuou. E um dia o reino entrou em guerra, foi invadido e ele teve que fugir. E ao fugir, nas pressas, ele disse: bom, agora eu acho que eu estou a precisar, estou correndo perigo de vida. E os perseguidores dele atrás em cavalo, e ele com seu cavalo na frente. Ele então tentou rapidamente tirar a mensagem e olhou, e a mensagem tinha escrito: tudo passa, isso também passa. A fazer menção ao começo da palestra, do vídeo. Então ele olhou: tudo passa, isso também passa. Ele: como assim? Mas pronto. E como ele continuou a correr, e quando de repente ele encontrou bastante árvore, uns arbustos, ele entrou com seu cavalo, se escondeu, e os perseguidores correram, foram embora, continuaram a persegui-lo, mas não conseguiram vê-lo, e ele se safou, ficou escondido. Pronto. Depois ele organizou um grande exército e conseguiu vencer os invasores, e depois todos já estavam bem. Ele então foi ter com o servo, e o servo disse com ele: viu a mensagem? Vi. E eles estavam todos alegres e contentes a festejar a vitória. E o servo disse para ele: então, repare, na mensagem tinha escrito que tudo passa, e não esqueça, esse momento que nós estamos a passar de alegria, de satisfação, de convívio, toda essa felicidade que nós temos a viver e a passar, isto também passa. Então, na verdade, os momentos tristes
e os momentos felizes da nossa vida, os altos e os baixos, é comum para quem vive dentro do nosso projeto Terra, dentro do projeto Terra que tem altos e baixos, porque é um projeto kármico, onde ninguém aqui veio para ser feliz. Todos nós viemos para aqui para passarmos por uma experiência. Essa experiência ela pode ser uma experiência kármica, dolorosa, onde pagamos muitos karmas difíceis, ou pode ser apenas uma experiência de aprendizado, onde o sofrimento sempre vai existir, mas são sofrimentos mais suaves no sentido de uma aprendizagem. Se se a gente se sentir tão mais bem merecido que os outros, que passam por karmas pesados, e não aprendemos com a nossa experiência, é pena, porque o único motivo da nossa passagem aqui é uma experiência de aprendizado. Se a gente, já que não temos karmas tão pesados, então o correto é, quando não temos karmas tão pesados, o que quer dizer, como é que é um karma pesado? Então é só ver, tem pessoas que são miseráveis, não pobres, são miseráveis, não tem nem o que comer, vivem doentes, com conflitos incríveis dentro das suas próprias famílias. Logo aí se tem, principalmente num país como o vosso aí no Brasil, mas não é só, em todo lado tem sofrimento, em todo lado, mesmo aqui na Europa, não importa, todo lado tem sofrimento, pessoas a pagar karmas pesadíssimos, ok? Então, se boa parte das pessoas não tem esse karma pesado, de ter o corpo sã, com saúde, podem trabalhar, têm a mente perfeita, são pessoas belas, às vezes são pessoas belas, com boas aparências. Então, isso não é um karma pesado. Não é um karma pesado, implica dizer que essa pessoa, aproximadamente, ela veio para passar um aprendizado. E nesse aprendizado, deve realmente aprender e ajudar o próximo com o nosso Dharma, né? O oposto do karma, o Dharma. Então, se temos esse Dharma, convém a gente aproveitar, já que o projeto já que estamos sendo favorecidos pelo projeto e pelo nosso projeto Terra, e aproveitar da nossa passagem, nossa experiência para aprender. Se não aprendermos, é pena. É pena porque é como se fosse uma passagem sem perceber o que se passou. É como um gato que anda em cima de um telhado quente. Só sente aquele calorzinho, mas não conseguiu viver a real experiência, né? Sem aprendizado. E existe muita gente por aí, nós chamamos, entre aspas, de pessoas que estão perdidas, sem saber o seu real motivo de vida, que é um dos temas aqui, sucesso e meta e finalidade de vida. Muita gente não sabe qual é a sua finalidade de vida, passa toda a sua vida sem descobrir, só procura de poucas, diria mesmo, de satisfação e prazer imediato, né? Prazer imediato ele está presente, principalmente o que está mais em voga nesse instante, que é o sexo. Aí as pessoas acham que a felicidade está aí. Na verdade, o sexo é só um meio de reprodução, mais nada, tá? A paixão, os apaixonados que estão, que estão de serviço, me desculpe, mas essa paixão, na verdade, é nada mais, nada menos do que se você diz que está apaixonado, pode dizer que é um sinônimo de estar doente. Diz que está a amar a uma outra pessoa, mas na verdade aquilo ali é nada mais, nada menos do que uma experiência que vai passar, né? É preciso que haja os contatos sexuais para que os extraterrestres entrem no nosso planeta e façam também suas experiências. Logo aí, é importante que haja os contatos sexuais e tudo mais, onde o amor passa muito longe de tudo isso, ok? Por isso que os casais apaixonados passam. Por isso que Romeu e Julieta nunca se contou a história de Romeu e Julieta 6 meses depois. Onde tudo se mudou, onde tudo mudou, e muito menos 2 anos depois. Ou seja, a provar que, na verdade, tudo passa. Isso também passa. E a gente temos que estar preparados, temos que estar a ser sempre
sempre avisar alguma coisa que vem depois, principalmente os altos e os baixos. Tá? Então, normalmente a gente fala de sucesso, por exemplo. Sucesso, o que é sucesso? Sucesso são diferentes coisas para diferentes pessoas. Isso é sucesso. É, e, e normalmente a ideia do sucesso é conseguir o que quer. Não importa o que seja, mas a ideia do sucesso é conseguir o que quer. Quando a pessoa consegue o que quer, isto é uma pessoa de sucesso. E pode ser para diferentes pessoas. Isso é sucesso. Diferente de ser bem-sucedido. Atenção, ser bem-sucedido não tem nada a ver. Mas uma pessoa não pode ser bem-sucedida sem ter sucesso. Então, uma pessoa de sucesso, por exemplo, podemos falar, por exemplo, os grandes jogadores, os grandes cantores, são pessoas de sucesso. Conseguem o que quer, conseguem muito dinheiro, fama, mas nem sempre esses indivíduos são bem-sucedidos. Por exemplo, vamos falar, muita gente confunde isso com abundância, com prosperidade, não tem nada a ver. Uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, não se encaixa muito aí, porque a abundância é quando você, é quando, é quando nós nos sentimos na condição de não precisar de comprar mais nada. Sabe, uma pessoa abundante, ela entra no supermercado para comprar, uma grande superfície, para comprar manteiga ou comprar um item, ela entra, compra o item e ela sai de lá. Ela não vai comprar um item e volta com 10. Não, ela compra um item. Ela compra só um item e sai. Às vezes ela entra só para olhar e sai. Isso é uma pessoa abundante, porque ela não sente falta de mais nada. Ela sabe que ela tem tudo. Não é por falta de dinheiro, não. Ela sabe que ela tem tudo dentro do seu próprio eu, tá tudo comprado, ela tem tudo. Ela é cercada pela abundância. Tá? A prosperidade também anda por aí, também anda desse lado. Uma pessoa próspera, ela também vê as coisas de forma abundante. Uma pessoa próspera. Mas o sucesso e o ser bem-sucedido. O indivíduo bem-sucedido, ele, por exemplo, o indivíduo que tem sucesso, ele tem sucesso, mas ele pode ter problemas de família, ele pode ter problemas sociais, ele pode ter problemas de saúde, ele pode ter problemas espirituais. Então ele tem sucesso numa coisa, mas infarto aos 40. Então onde é que está o sucesso? E o indivíduo bem-sucedido, ele já resolveu essas questões citadas anteriormente. O indivíduo bem-sucedido, ele já está um nível acima, entende? Mas mesmo assim, não esqueçamos que ser bem-sucedido, ser sucesso, não importa, nenhuma dessas pessoas está na classe de ser feliz. Não há ser feliz, há estar feliz. E o indivíduo um pouco mais avançado espiritualmente, ele vai tentar calibrar o máximo possível a tentar evitar os momentos infelizes. Tentar evitar, não vai conseguir nunca evitar, sempre vai haver um momento de tristeza, sempre, faz parte do projeto. Mas a sabedoria espiritual, o Zen, ele ajuda, um Tai Chi Chuan, uma meditação, um yoga, ajuda a evitar detresse, ajuda ao indivíduo procurar o equilíbrio entre a infelicidade, os momentos infelizes e sustentar no momento de infelicidade o equilíbrio, não sendo, não sendo nunca possível sempre ser feliz. Isso é para esquecer no nosso projeto Terra. Isso é para esquecer, pois nós estamos num projeto kármico e a Era da Luz está longe de chegar por esses caminhos. Mas quanto mais procuramos compreender essas tecnologias, quanto mais compreendermos, quando eu digo tecnologias, eu digo essa forma de abordar esses assuntos, nós ficamos mais munidos de tecnologias para enfrentar essas dificuldades. Por isso que é importantíssimo compreender essas tecnologias
muito, muito plausíveis e menos solicitadas no mundo onde as, as, as formas de puxarmos cada vez mais para um mundo mais depressivo, onde há nomes para tudo, os sentimentos, psicopatia, esquizofrenia, epilepsia, tudo mais, que são realmente problemas do espírito, da alma, do corpo, mas não são devidamente identificados de forma correta, de forma espiritual. Então, nós estamos, não temos, nós temos vários ingredientes que nos ajudam a conseguir montar numa etapa para o indivíduo ser bem sucedido. Por exemplo, temos para o sucesso, nós temos, por exemplo, que verificar que existem muitos comportamentos que nos mete num patamar de sucesso. Por exemplo, quais são os principais ingredientes para um indivíduo de sucesso? Por exemplo, a autoestima. Uma boa autoestima ajuda para que o sucesso seja atingido. Nós temos também uma boa comunicação, ótimo, ajuda. Nós temos também a capacidade de estabelecer objetivos, perfeito, muito bom. A boa atitudes, ou seja, como eu digo, atitude é não ficar à espera e termos a atitude de ir atrás das soluções. Uma dedicação, nós chamamos mesmo de uma ambição saudável. Temos que ter uma certa ambição, mas tem que ter cuidado, uma ambição saudável, para conseguir nossos objetivos. E não esquecer da mãe de todas as virtudes. Qual será a mãe de todas as virtudes? No meu caso, ao meu ver, pode alguém dar outra ideia e aceitável, mas para mim, a mãe de todas as virtudes é o agradecimento. É uma pessoa que seja que agradeça, porque se nós, mesmo que por mais humilde que sejamos, mesmo por mais simples, mesmo que ao viver numa casa simples, um dia eu tive aí no Brasil numa das minhas viagens e eu gosto muito de ir aos interiores, aos lugares, às vilas mais afastadas, a tomar banho de rio, a comer uma jaca, exato, de dar uma manga, que é uma coisa aqui na Europa que a gente não sabe, muita gente não sabe nem como é que é o pé de uma manga, e eu vi um pé de uma manga. E uma vez eu fui na casa de uma senhora muito simples, mas que coisa maravilhosa. Encontrei uma casa feita com barro, muito simples, mas bem feita, com janelas bem feitas, e ali um chão de terra, mas limpo. As panelas brilhavam, e como ela limpava aquilo com tudo bem limpo, tudo bem organizado. Meu Deus, que energia positiva que tinha naquele ambiente. Repare a diferença da riqueza interior daquelas pessoas, que mesmo sem ver, elas acreditam numa possibilidade de uma vida melhor, mesmo sem ver. E aí está a grandiosidade, acreditar sem ver, fazer o contrário de Tomé, não é? Que não acreditava, acreditando que Tomé estava enganado. Nós devemos crer para ver. Assim como John Fitzgerald Kennedy, que conseguiu ver, acreditar que metia, em 69, que acreditava que metia o homem na Lua, antes mesmo, as possibilidades já não eram tão possíveis, não eram ainda possíveis, e ele já acreditava nisto. E o homem foi para a Lua. Ou seja, se a gente só acreditar quando vê, não vai ser a gente que vai fazer, será outro alguém. Se ele não acreditasse nessa possibilidade do homem ir à Lua, provavelmente não seriam os americanos que iriam primeiro à Lua. Então, a
facilidade, acho mesmo que seja uma elevação do indivíduo que consegue ver, que consegue crer antes de ver. Na verdade o que Jesus Cristo falou quando ele indicou que não foi eu que te curei, foi a tua fé que curou. Então, quando nós acreditamos, as coisas acontecem, não é? Mais uma vez, quando ele sempre invocou que se acreditarmos, se tivermos fé, podemos fazer coisas tão importantes quanto ele fez. Isso é uma grandeza espetacular da nossa evolução. E as nossas, como está aqui a nossa finalidade de vida, ela deve ser, por exemplo, a minha finalidade de vida é ajudar pessoas a melhorar, a viverem melhor, com muita segurança, com muito amor, com muita capacidade, de forma segura, ajudar as pessoas que elas não se enganem com a fé, com a fé que são vendidas, que essas pessoas, o poder está com ela, o poder está conosco, nós temos o poder. Não passamos esse poder para ninguém. Não há aqui guru, não há aqui pessoas que sabem mais. Esquecer isso. Nós estamos todos no mesmo caminho. A ideia é que não há aqui como fazer nenhuma prece para a luz. A luz não precisa de prece nenhuma, não tem como servir a luz. Não, a luz não precisa que ninguém sirva a ela. A luz quer que nós seguimos iluminados, que nós tenhamos melhores atitudes, que nós tenhamos melhores condições. É isso que a luz quer. E muitas vezes as pessoas procuram gurus, procuram pessoas que saibam mais e depositam nessas pessoas a confiança, como líderes de igrejas, como pastores. Essas pessoas não tem lá luz nenhuma. A luz, a gente é que nós mesmos que devemos valorizarmos e procurarmos sermos pessoas melhores e ter fé em nós próprios, acreditar que essa luz existe, mas nós precisamos vibrar harmonia. E num corpo que vibra harmonia, que vibra paz, que vibra bondade, não há ali como a doença atingir. Entende, meus irmãos? É por aí que nós devemos fazer, seguir nosso caminho. Porque o astral, os amigos do astral que nos apoiam, eles não podem nos ajudar se nós não ajudamos a nós próprios, se nós procuramos servir as trevas. Isso não tem nada a ver com riqueza nem com pobreza, nada disso. A riqueza é uma coisa boa, todos nós temos direito de ser ricos. Mas como eu disse no vídeo anterior, nem todos serão. Mas não é porque seja proibido para alguns, não. Porque muitas pessoas não acreditam em nada disso. Muitas pessoas nem estão a preocupar com isso. Muitas pessoas estão a preocupar mais com futebol, com o jogo do Corinthians, mais logo, com política, com esquerda, direita, que está a dividir o mundo, essas formas, essas ideologias, está a dividir as pessoas, esquerda, direita. As pessoas esquecem as suas qualidades humanas e vão investir em políticos e muitas vezes não conseguem ver um pouco mais à frente do seu nariz e procuram estar do lado de políticos. Tem pessoas que não se falam, que perdem sua paz, que perdem sua tranquilidade, que perdem a amizade de outra pessoa só porque tem diferenças políticas. Meu Deus, isso precisa acabar, desaparecer da face da Terra. Mas as pessoas, elas não evoluem a esse ponto. Deveriam fazer assim, deixa os políticos brigarem entre eles, mas não briguem entre vocês. Quando for votar, votem no que quiserem, mas evitem os conflitos, para que a vossa finalidade de vida seja mais presente
que a nossa finalidade de vida não tem nada a ver com a meta. Se eu tenho uma finalidade de vida de ajudar de forma clara e segura e honesta as pessoas, a minha finalidade de vida, então a minha meta, todas as minhas metas irão para esse caminho, entende? Eu não vou procurar, se eu tenho uma finalidade de vida de ajudar as pessoas, logo qual é a minha meta? É ler bastante livros de mentores que me deem conhecimento para que eu consiga falar de forma cada vez melhor dentro da minha meta. Então, se eu tenho essa meta, é por aí que eu vou caminhar. Estamos bem de acordo. Mas, se eu não sei qual é a minha meta, se eu não sei qual é a minha finalidade de vida, é como por exemplo, faz de conta que eu estou aqui próximo a Lyon, e eu quero viajar a oeste. Então, mais a oeste de Lyon eu tenho Clermont-Ferrand, mais a oeste de Clermont-Ferrand eu tenho Limoges, mais a oeste de Limoges, se eu for em cima eu tenho Nantes, se eu for tudo à direita. E Nantes é uma cidade, é uma região próxima ao mar. E se eu for em frente, eu vou sair na Rússia, e depois vou estar aqui de novo na Europa, viajando sempre a oeste, já que o mundo é redondo. Se eu estiver mais embaixo, depois de Limoges, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges, eu vou estar mais embaixo, vou estar a Bordeaux. Em Bordeaux, se eu continuar, eu vou sair nos Estados Unidos, próximo ao Canadá. E mais em frente, eu vou sair no Havaí, Honolulu, eu vou continuar mais em frente e vou dar de novo na França. Então, implica dizer que a minha finalidade de vida ela nunca vai chegar ao fim, eu nunca vou atingir minha finalidade de vida enquanto estiver vivo, quando eu partir, quando eu transcender, quem diz eu de todos nós, quando transcender, é que nós vamos finalizar a nossa finalidade de vida. Então, convém que a gente tenha metas que condigam com a nossa finalidade de vida. Qual é o primeiro? O que é que as pessoas fazem? As pessoas procuram atingir metas, mas não sabem qual é a sua finalidade de vida. Então elas andam perdidas. Então qualquer líder religioso consegue infundir na cabeça das pessoas a finalidade de vida que elas têm, quando na verdade não é por aí. Os mentores espirituais não podem nos ajudar quando nós mesmos andamos perdidos em relação à nossa finalidade de vida. Não falo aí religião, as religiões eu não me meto porque as pessoas já são bastante adultas e eu espero que saibam escolher os seus pontos de vista, mesmo porque, no meu ponto de vista, religião não ajuda ninguém, não salva ninguém, é um grande atrapalho, é uma grande coisa, foi uma das piores coisas que existe no face da Terra, são as religiões, para quem não conseguem ver na religião a bondade que é a parte no que diz respeito, que nenhuma religião manda ninguém matar ninguém, nenhuma religião manda ninguém fazer mal a ninguém, a religião não joga pessoas contra pessoas. Os radicais é que procuram uns matar os outros, mas a religião em si, os líderes religiosos em si, o cristianismo não manda ninguém matar ninguém, os muçulmanos não mandam ninguém matar ninguém, mas as pessoas se matam umas com as outras. É pena, porque não é essa a finalidade das religiões. E quando a gente diz que as religiões não ajudam, na verdade a gente não está sendo tão sábio assim. Porque se as religiões, se os que seguem religiões seguissem realmente o que diz, ninguém ia dar dízimo a ninguém ia deixar de comer, de pagar sua renda, de ter o seu sustento para fazer igrejas ricas. Ninguém ia fazer o que os líderes fazem, que é deixar sua casa para